Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um FanCore Talks, o quadro onde analisamos empresas do nosso jeito para entender se elas são ou não uma empresa do caralho. Eu sou o JP. Eu sou o Pedrero. E já segue aí, dá um like pra gente no YouTube aí, porque se você chegou até aqui, você vai gostar desse conteúdo. E hoje a gente vai falar da maior rede de pizzarias do mundo. Você já deve ter uma ideia de qual pizzaria a gente está falando, né? É a rede Domino's, que já passou Pizza Hut, que era a maior até então, né? Já dando um spoiler aí do que nós vamos falar. E eu acho que, antes até de entrar nessa história, é importante saber que essa história é uma história comum entre as grandes empresas. É uma história de resiliência, de altos e baixos a todo momento, e já começa na infância dos fundadores. O principal fundador aí, que continuou a empresa, né? O Tom, juntamente com o seu irmão Jim, eles tiveram uma infância muito difícil. O pai morreu cedo, eles passaram por diversos lares adotivos, na adolescência ali tiveram empregos em diversos quebra-bicos, né? Vamos dizer assim. E toda essa dificuldade que eles tiveram, com certeza ajudou ele, principalmente, né, o Jim, a conseguir ser uma das maiores referências aí no mercado de empreendedorismo americano e também no mercado de empreendedorismo mundial, né? Sim, a infância difícil, né? Acho que ninguém quer ter uma infância difícil, mas molda muito o que ele vai ter que passar no futuro aí com os desafios de uma empresa de várias décadas, que é a Domino's, né, de altos e baixos. Então, passar tanto por orfanatos, voltar para casa, voltar de novo para o orfanato. Ele tentou até ser padre, né? E daí acabou sendo expulso. Então, ele tinha um perfil ali, você vê um perfil... um pouquinho de perfil de empreendedor, talvez, né? Aquele perfil que... inconformado com as coisas, então talvez não foi muito bem aceito, talvez um lugar tão rígido que nem um local para padres. Ele tinha estudado numa escola, né, enquanto criança. De um tempo ele ficou internado numa escola católica, né? E daí que desenvolveu esse sentimento nele, esse desejo de talvez se tornar padre, que depois, mais para o final da vida, ele vai também seguir nesse caminho mais religioso, né? Sim. E nessas indas e vindas ali, né? Tentou fazer faculdade, acabou não tendo dinheiro para pagar. Resumidamente, né? Que teve muita coisa, aconteceu tanta coisa com esse menino, coitado, que sofreu um golpe, então realmente teve que sair da faculdade e largar tudo. Então ele não é formado, ele não se formou, né? Ele queria entrar na faculdade, né? Mas ele não tinha dinheiro, então ele entrou na Marinha. Ele achava que estava indo para o Exército, na verdade era para a Marinha. Ele ficou lá um tempo, conseguiu guardar grana. Na hora que ele saiu com a grana guardada para entrar na faculdade, ele tomou um golpe. Alguém vendeu para ele um jeito de ficar rico muito rápido. Ele ia comprar uma extratora de petróleo ali, algo parecido, que ia dar dinheiro logo. Na verdade, o cara sumiu com a grana. Ele ficou com $15 para tentar entrar na faculdade. A gente até viu uma história do canguru, não foi canguru o golpe que ele caiu, né? Foi do poço de petróleo, mas infelizmente ele caiu, não conseguiu entrar na faculdade. Mas dentro de toda essa turbulência aí, surgiu uma grande oportunidade, que na época, na verdade, eles não viam assim como uma grande oportunidade, mas sim a única coisa que eles poderiam fazer. Tinha uma pequena pizzaria, né? De dois irmãos, né? O Dominique e o Nix, que daí são bem criativos, criaram a Dominique's. E eles com $500, tem alguns lugares que falam 900 com empréstimo, né? Mas vários lugares falando com $500, mais algumas dívidas que eles assumiram, eles acabaram comprando a Dominique's e se juntando ali, né, os dois irmãos, o Tom Monaghan e o Jim. Né? Jim Monaghan. E, na verdade, o Tom, que trabalhava nessa pizzaria, e daí ficou sabendo que o dono estava querendo vender, porque o dono tinha outra... Ele trabalhava em outro restaurante, né? E sabia que o dono tinha esse lugar parado, que era o Dominique's, a segunda unidade. E essa unidade já estava parada há algum tempo. Ele trouxe por mão dele para o Jimmy e falou: aqui tem uma oportunidade para a gente pechinchar preço
bom, né? A preço de barganha. E aí que eles compraram, né? Com esses $500 mais os empréstimos. E foi ali que eles começaram a tocar a pizzaria, que na época chamava Dominick's. E isso era mais ou menos em acho que era dezembro de 1960, né? Se eu não me engano. Dezembro de 60. E é a data considerada a data de fundação, né? Da Domino's, mesmo não estando com o nome ainda nos sites oficiais, 1960 é o ano de fundação da Domino's. E começou mais uma questão ali, né? Pouco tempo, menos de um ano de sociedade dos irmãos. Pois é, eles vendiam muito para alunos da faculdade, né? Esse ponto de venda ali, essa pizzaria, era muito perto de uma faculdade, então eles conseguiam até vender bem enquanto a faculdade estava funcionando, mas nas férias as vendas caíam drasticamente. Então, pelo que eu li ali, depois de 8 meses, o Tom, quem tinha trazido até a ideia, chegou pro Jim e falou, esse negócio não é para mim. Na verdade, o contrário. Desculpa. O Jim chegou pro Tom e falou, esse negócio não é para mim, eu quero sair daqui. E pelo que eu li também, ele não queria nada em troca, né? Mas o Jim falou assim, eu tenho que te dar alguma coisa. E deu para ele um Fusca. Então o Fusca foi a compra de 50% do que é hoje a Domino's, né? Dando spoiler, mas a galera com certeza dando um Google aí já sabe. Hoje a Domino's vale 16 bi. E mais um spoiler, o Jota não gosta muito de spoiler, mas ele vendeu por 1 bi de dólares. 1,1 bi. Vamos voltar. E que nós vamos contar um pouco na história, mas voltando lá atrás, né? Após o Jim ficar com o Tom, né? É o Tom. Tom ficar com a parte dele com toda a parte dele da pizzaria. Ele começou a tocar o negócio sozinho. Só que o negócio não ia tão bem. Os mesmos problemas que ele tinha enquanto tinha sociedade com o irmão dele, na verdade agora ele tinha em dobro porque ele tinha menos braço ali para fazer o trabalho de escravo, que é o trabalho de sócio no começo de uma empresa, né? Então ele acabou morando até por um tempo dentro da unidade de operação e ele fazia muito cliente oculto na região. Então enquanto ele não estava servindo os clientes ali ou fazendo alguma coisa relativa à operação, ele ia para as outras pizzarias ao redor e testava, provava, fazia cliente oculto. Ele era muito sedento aí por entender o que estava acontecendo ao redor dele e com isso trazer esses feedbacks aí de cliente para conseguir melhorar a experiência e conseguir melhorar toda a rentabilidade ali da primeira loja, né? E ele começou até que a melhorar os números, melhorar a gestão, até que chegou um ponto que ele achou que tinha atingido o pico ali daquela loja, ele queria abrir uma segunda loja, né? E nessas indas e vindas de cliente oculto, ele conheceu um cara que chamava Gilmore. E até o Gilmore ajudou muito ele a melhorar a qualidade da pizza, a qualidade dos produtos que estavam sendo servidos ali na primeira loja da Dominick's, né? E foi aí então que ele abriu uma segunda pizzaria. Só que ele trouxe o Gilmore para ser sócio. Só que o Gilmore era um cara que tinha tido certo sucesso ali na região, mas ele estava quebrado. Muito por conta de um problema de bebida que ele teve. Ele era alcoólatra, teve um sucesso no passado, mas acabou falindo, estava com o nome sujo, cheio de dívidas, mas ele tinha um know-how de operar restaurante. E foi aí que ele trouxe essa pessoa para ser sócio e ele deu 50% do negócio para abrir essa segunda unidade, né? Quando ele abriu essa segunda unidade, ele basicamente foi tocar a segunda unidade e deixou o novo sócio, o Gilmore, tocando essa primeira unidade. O que aconteceu foi que essa unidade começou a ir mal. A segunda unidade estava indo bem, a primeira unidade indo mal. O Gilmore ligava para ele e pedia dinheiro. Ele, sem tempo de voltar para a operação, começou até a mandar dinheiro. Enfim, aquele caos. E foi aí que teve a primeira treta de sócio, né, Pedro? Sim. E que ano que foi? Estou perdido aqui. Eu acredito que isso aí foi mais ou menos em 1963, se eu não me engano. 63. Então foi antes de mudar o nome para Domino's ainda, Foi né? antes. Essa treta foi antes e acabou que
ele voltou para a primeira loja, ele até desconfiou que talvez o Gilmer estava passando ele para trás. Foi no advogado, o advogado falou: o acordo de sócio que você fez foi muito ruim. Se fosse você, eu abriria falência e assim, tentava recomeçar de novo. E ele não achou o movimento honesto de fazer, ele falou: não, eu vou honrar todas as dívidas que eu tenho, por mais que tenha sido meu sócio que fez a maior parte dessas dívidas, eu vou honrar elas. Então ele conseguiu tirar o sócio dele, fez um acordo ali, tirou o sócio dele, voltou para a operação e aos poucos começou a pagar as dívidas, até que então ele tinha 3 lojas e o ex-dono desse restaurante que eles tinham comprado bateu na porta deles e falou: você está usando meu nome, eu quero meu nome de volta. E aí que foi o problema do nome. E surgiu o nome Domino's Pizza, que é tão famoso no mundo inteiro, né? O motorista sugeriu esse nome, né? E imediatamente ele acatou e começou essa grande trajetória. Na verdade, eles já consideram em 1960 como a fundação, mas aqui é a fundação do nome icônico aí. E ele foi até 1967, né? 7 anos ali, para começar todo o sistema de franquias, né? Foi. E uma curiosidade também, quando ele fez a mudança de nome, que ele criou a logo. E ele tinha 3 unidades na época. Então, como o Domino's vem de dominó, né? Ele criou a logo com um ponto em cima e 2 embaixo. E na cabeça dele, ele ia botar um pontinho por loja. Mal sabe ele o tamanho que ia ficar e não ia caber ponto para mudar a logo, né? Então, ele continuou a expandir para algumas operações, né? E daí, em 1967, foi que ele começou a franquear o modelo e entrou no universo de franchising. Em 2 anos, ele foi para 32 novas lojas, né? Então, em 1969, ele estava com 32 lojas e ele estava focado em abrir perto de faculdade, que era o conceito que ele já conhecia, o modelo de negócio que ele já conhecia. E uma das coisas que ele trouxe que era a vantagem para estar perto de faculdades era o fato de conseguir fazer um marketing barato, né? Então, ele via isso como um diferencial para o modelo de negócio. Só que, depois de um tempo, essas 32 lojas, a maioria começou a ir mal. E foi até então que ele se deu conta que ele estava com uma dívida que, na época, era 1,5 milhões de dólares. Eu corrigi esse valor, tá? Seria como se fosse aproximadamente 13 milhões de dólares hoje. Então, é muita coisa. Realmente uma dívida substancial. Foi então que, parece meio loucura, né? Mas o banco, para tentar recuperar o dinheiro que tinha emprestado para ele, chegou para ele e falou assim: agora eu sou teu sócio. Pegou a maior parte do negócio, entrou de sócio do negócio, com a brilhante ideia de aumentar preço e reduzir custo. Fazer o que a maioria dos fundos, talvez, de private equity, quando compra modelo de bar e restaurante, vai fazer gestão por planilha. E na maioria dos casos isso dá errado. Acontece que já estava indo mal, ficou pior. O banco se deu conta depois de um tempo de que estava fazendo cagada, né? Deu de volta a operação que já estava de mal a pior nas mãos do Tom. E o Tom começou um turnaround ali para tentar salvar o modelo de negócio. Mas foi nessa época que ele fez uma mudança brutal na forma como ele expandia a rede de franquias. Sabe qual que é, Pedro? Tem 2, né? A primeira exclusivamente delivery, que acho que foi realmente o foco que deu todo o diferencial competitivo para a Domino's, né? Então, hoje ela é uma empresa de delivery takeaway, né? E também ele fez uma campanha relacionada que mudou muito, que um pouquinho mais para frente, que é 30 minutos ou de graça. Só voltar um pouco, mas eu acho que ele fez uma mudança que foi primordial também para o sucesso que a Domino's tem hoje, que foi ele só, a partir desse momento que ele pegou de volta, que eu não sei exatamente a data, mas provavelmente algo entre 72 e 75, ele criou uma regra. Ele só ia vender novas franquias
para quem tivesse trabalhado numa operação da Domino's por mais de um ano. Porque ele via que a maioria dos problemas operacionais que ele estava tendo era de pessoas que não estavam ficando na operação, enfim. Tudo aquilo que quem está no universo de franchising conhece bem. E a partir daí, ele começou a vender franquia só para quem já tivesse trabalhado na Domino's. E aí as franquias começaram a voar. E foi então que em 1974 ele criou a campanha dos 30 minutos ou pizza de graça, que realmente revolucionou o mercado. Porque até então, o delivery era visto como algo que alguns poucos restaurantes faziam, mas era algo ali como uma coisa extra que ninguém levava muito a sério. E na maioria dos casos, os restaurantes tratavam isso como um CAC ali, né? Um serviço que o cara faz para tentar fazer o cara experimentar para depois trazer ele para a loja. A Domino's não. A Domino's encarou isso como um modelo de negócio core deles. Dobrou a aposta em delivery. Até depois de determinado momento começou a dar tanto certo que eles já começaram a tirar a mesa, a cadeira da operação, né? E na década de 80 a 90 foi o grande boom, que eles foram de 300 para 5.000 unidades. Então foi um boom muito grande, né? Mesmo naquela época, com os recursos muito mais escassos, com a falta de controles e de sistemas que a gente tem hoje, né? Ele já tinha 5.000 unidades em 1990. Sim. Foi um boom gigantesco do modelo, que é um modelo difícil, né? Que delivery é um modelo complexo, né? De ser operado. Tanto é que teve vários problemas operacionais, tanto a campanha, né? Que 30 minutos ou de graça, ela teve que ser adaptada para desconto de $3 e depois ser retirada, porque com vários processos que recebeu de acidentes até fatais de motoristas. Então, imagina você orquestrar isso com 5.000 unidades e ele já tinha começado a sua expansão internacional, né? Porque ele chegou em 1983 no Canadá, né? E ali já começou a sua expansão internacional. Então, foi um ano aí, foram 10 anos ali, a década de 80, anos 80 até 90, de uma expansão gigantesca que trouxe mais um problema para ele, né? Nesses altos e baixos da vida do Tom. Mais uma vez, ele acabou perdendo a mão ali, né? Em questões tanto de dívida novamente, quanto operacionais, quanto problemas de processos. E isso então ele teve uma crise gigante ali, até de baixa qualidade de produto, porque 5.000 unidades sem um controle muito grande, as coisas vão se perdendo mesmo. E essa baixa qualidade de produto, que depois teve um problema muito maior futuro, mas que já começou ali, motivou até a venda futura que ele vai fazer para um grande fundo, né? E daí ele fez uma redução de cardápio drástica também nessa época para tentar manter controle. Na época ele já tinha alguns itens que eram fora do core ali de pizza, né? Ele cortou muita coisa. Tinha mais opções de tamanho também. Ele reduziu para 2 tamanhos, se eu não me engano. E fez um turnaround brilhante ali que conseguiu fazer com que a Domino's sobrevivesse uma época de turbulência. Já era muito grande, né? Já era um negócio extremamente difundido. Mas ele conseguiu fazer novamente esse turnaround, conseguiu sobreviver. E teve até um episódio que foi icônico na história do Domino's, que foi do mascote, do Noid. Você chegou a ler sobre isso ou não, Pedro? Então, eu vi sobre o mascote, mas não conta aí. Eles criaram um mascote que chamava Noid. E a ideia desse mascote seria como se ele fosse um bichinho malvado que queria acabar com a entrega perfeita que a Domino's tinha. Então, sempre quando tinha um problema, foi culpa do Noid, né? Porque ele deve ter, de alguma maneira, causado um transtorno na hora da entrega. E eles começaram a usar esse mascote durante muito tempo, até que um dia, um cara que sofria de doenças mentais e chamava Lawrence Noid, então, por coincidência, tinha o mesmo sobrenome que o bichinho que eles tinham criado, foi até uma pizzaria da Domino's, armado, fez 2 funcionários de refém durante algum tempo. Aquilo foi um caos, saiu em jornais, mídia, revista, TV.
E aquilo foi meio tão traumático que daí eles pararam de usar esse bonequinho Noid e nunca mais falaram nisso, né? Porque foi algo que foi um caos, né? Felizmente nada aconteceu. Esse tal de Lawrence Noid depois até foi uma clínica psiquiátrica, mas foi algo que viralizou na época. E daí, em 1998, depois de um certo tempo, ele realmente vendeu e saiu da operação e vendeu por 1,1 bilhão de dólares, que foi o número que eu cheguei na saída dele, né? Vendeu 93% da empresa, né, para Bain Capital e saiu totalmente. Aposentou, né, pelo menos da Dominus, e o fundo acabou tomando totalmente o controle, né? Ele já estava tentando fazer esse movimento há algum tempo, né? Ele tentou sair por um tempo, não deu certo, ele voltou, ficou mais um tempo na operação, mas realmente dali ele conseguiu sair praticamente por completo, né, da operação. Sim. 6 anos depois, ela abre capital na Bolsa de Nova York e, junto com isso, começa a história no Brasil. A gente não vai falar muito de Brasil, né, mas só dando alguns pitacos aqui. Ela começou em 2004, né? Não, na verdade não. Foi em 2004 o Grupo Trigo assumiu ela, né? E daí ela começou um pouquinho antes. Você tem a data aí, Jota? Eu não sei, não tenho quando eles entraram no Brasil. Em 1993 ele já entrou no Brasil, desculpa. Tá. Então foi bem atrás. Em 2004, exatamente na época que entrou para a Bolsa de Valores, o Grupo Trigo, que é conhecido aqui, realmente assumiu a gestão da Dominus Brasil, né? E começou aí essa trajetória aí de expansão no Brasil. Hoje, a gente vai mostrar lá para frente, tem quase 300 lojas, uma expansão bem agressiva também. E a Dominus continuou prosperando aí por algum tempo, mas não navegava mais naquele oceano azul. 2008 veio a crise financeira americana, afetou eles, mas teve um episódio que realmente aprofundou a crise, que foi um vídeo viral em rede social, e esses vídeos afetaram esses problemas de mídia, né? Afetaram a Dominus por diversas vezes ao longo da história, e mais uma vez em 2009, um vídeo que viralizou de 2 funcionários. Eles basicamente estavam zoando a comida, espirrando em cima, como se estivesse sacaneando a comida e mandando para um cliente. Dizem que eles não iriam mandar aquela comida para o cliente, né? Aquela pizza. Que era só uma brincadeira, Que era só uma brincadeira. Mas quando eles botaram esse vídeo online, o vídeo viralizou, eles foram tentar achar quem que era o dono do vídeo. O dono não tinha sido postado na rede social do Dominus, obviamente, tinha sido postado na rede social de um funcionário, mas foi aquele caos. Eles ficaram alguns dias para tentar resolver esse problema, mas eles já vinham enfrentando também sérios problemas de credibilidade com o público naquela época, né? Isso foi mais uma coisa ali que, na verdade, começou essa credibilidade relacionada ao produto mesmo, há décadas atrás ali já, né? Então, já vinha uma descredibilidade do público em relação ao seu produto, e esse vídeo foi meio que a gota d'água, e eles aproveitaram muito essa onda da internet. Então, esse vídeo ruim espalhou de maneira exponencial e absurda, e todas as retratações, né, de desculpa que tantos funcionários deram, todo o trabalho de assessoria de imprensa não conseguiu, era uma gotinha no oceano ali para conseguir combater o que esse episódio causou, né? Foi um episódio tão maluco, cara, que os 2 funcionários foram processados mesmo pela vigilância sanitária dos Estados Unidos, né? Mesmo eles falando que foi uma brincadeira. Então, foi uma coisa que realmente causou demissões. Óbvio que também teve a questão da crise, mas causou várias demissões. Então, para vocês verem como que um vídeo, na brincadeira ou não, que a gente nunca vai saber, pode causar um dano e um estrago tão grande para várias pessoas e uma empresa tão grande que nem a Dominus. Então, nesse momento, eles estavam sangrando, crise profunda no mercado. E aí que chega a figura do Patrick Doyle como CEO. Ele basicamente adota uma postura
totalmente diferente, né, do que estava sendo testado, ou estava sendo feito até então. E a gente comenta muito na Fancor, né, sobre como todas as empresas têm basicamente 3 vertentes, né? Marketing, vendas e produto. E eles estavam tentando mexer na mensagem, né? Mexer em campanhas, fazer várias ações comerciais, mas, de fato, existia um problema de produto. E não adianta você querer tentar fazer marketing para um produto ruim. Você só vai criar um efeito exponencial pior para o cliente se ele não está gostando do teu produto. Então, o Patrick Doyle entra e faz algo realmente impactante. Ele realmente vai a fundo no produto. Ele muda completamente a formulação do produto depois de muita pesquisa e desenvolvimento. E aí, além de mudar o produto, ele faz algo que também foi uma puta jogada de marketing. Ele pega todos os grupos de foco que eles tinham feito com clientes, descascando a pizza do Domino's, né? Teve uma cliente que falou que parecia papelão. Então, ele pega todos esses vídeos, joga numa campanha de marketing para criar essa transparência com o público, né? E traz a solução, que é o produto novo. Então, esses mesmos clientes que estavam criticando ali no grupo de foco, depois eles fazem uma campanha dos chefes levando essas pizzas na casa da galera, a galera comendo e dando um feedback real ali de como eles estavam gostando da pizza. E isso realmente foi o grande acerto da Domino's para voltar a crescer. Então, eles entraram numa era de crescimento e expansão como nada visto antes, né? Tanto é que entre 2010 a 2020, a Domino's foi a ação da bolsa inteira de Nova York que mais valorizou. A Domino's estava valendo um pouco menos, acho que de $3 na época, e chegou a bater mais de $500. Então foi realmente uma expansão e um crescimento como nunca tinha acontecido antes na história da Domino's, né? Já tinha acontecido talvez em número de unidades, mas não nesse valor, né, de mercado que eles conseguiram criar ao longo desse tempo. Sim, o mais interessante de toda essa história, né, que não é nem o Tom, porque você viu quanto que o Tom já teve que sofreu na infância e conseguiu passar por adversidades, mas a empresa como um todo, Domino's, trouxe essa essência, né, de passar por adversidades. O novo CEO que entrou acertou em cheio, tanto na maneira que ele tratou o problema, né? Porque ele simplesmente não tentou esconder, que nem eles tentaram por muito tempo, ele escancarou o problema ainda mais, foi a público, não chegou a falar dessa maneira, mas chegou a deixar claro que o produto era uma bosta mesmo, só que eles sabiam disso e eles iam resolver esse problema. E a cultura que ele criou, que a gente fala muito de cultura organizacional dentro da empresa, foi essencial e muito importante, porque além de ele se posicionar dessa maneira, falar, eu sei disso, eu vou corrigir, ele espalhou vários feedbacks, não só em campanha, mas ele espalhou dentro das unidades, né, falando, com gosto de papelão. Daí o chefe olhava lá, o cozinheiro olhava, ficava descrédulo. Então ele criou um movimento inteiro falando, galera, erramos mesmo, vamos fazer essa pizza aí melhor, ela não tem gosto de queijo. Até de uma campanha deles, eles falam assim, nossa, esse aqui, ó, queijo, 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 porque não tinha gosto de queijo. O chefe falava, essa aqui tem queijo, queijo, queijo. Então, ele realmente trouxe todo esse lado e focou no produto para depois voltar a fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é distribuição, marketing e vendas. E trazendo um pouco para os números de hoje, né? Até o Pedro já falou no começo, hoje vale mais de 16 bi, né? Eles tiveram no passado um EBITDA de mais de $900 milhões. Eles têm mais de 21 mil lojas ao redor do mundo, né? São mais de 90 países. A maior rede de pizzaria do mundo. É realmente impactante o tamanho que eles chegaram, né? É um absurdo e é muito louco também o quanto eles cresceram, justamente, principalmente nesses últimos anos ali, né, de crescimento ali, os anos 2000 para frente. Então, eles realmente estão com uma expansão
muito agressiva. Então, falando um pouquinho aqui, foi uma expansão exponencial, né? Uma empresa de muitas décadas, mas colocando em perspectivas em anos, né? Em 7 anos, praticamente, eles ficaram com uma loja. Teve realmente uma abertura em sucesso ali, mas eles ficaram praticamente com uma loja antes de franquear o negócio. Depois, em 9 anos, 32, em 11 anos, 200, em 23 anos, 1.000, 29, 5.000 e 63 anos eles bateram 20 mil unidades, que foi em 2023, né? Então, isso daqui mostra o quanto eles estão famintos ali, né? Aproveitando pizzas, para realmente crescer ainda mais aí nesses próximos anos. E tem uma frase do Patrick Doyle que eu acho que escancara muito um dos valores que eles têm, né? Então, ele falou assim, nós somos uma empresa de inovação que, por acaso, vendemos pizzas. E se você olhar a história da Domino's e tudo que eles fazem, realmente, inovação é um pilar da marca, é um pilar da história da Domino's. Tem diversas coisas que aconteceram ao longo do tempo, né? Mas algumas curiosidades, eles que inventaram a caixa de pizza de papelão que a gente conhece hoje, que é popular no mundo inteiro, que todo mundo usa, foi eles que inventaram, antes não tinha isso. Eles que inventaram essa sacola térmica para entregador, né? Também foi eles que inventaram para tentar melhorar a experiência do cliente. Eles estavam, até pouco tempo atrás, não sei se ainda estão, testando delivery com carro autônomo, já testaram delivery com drone. Enfim, são diversas inovações que eles fazem ao longo do tempo e até por isso ele fala que eles são uma empresa de inovação. Até tem eu pesquisei muito para ver se isso era um departamento, se era alguma coisa institucionalizada, mas não achei. Mas eles usam muito a palavra Domino's Labs como uma área que cuida só disso da Domino's, meio apartada, meio totalmente diferenciada, como se fosse uma business unit mesmo, apartada, que faz toda essa máquina de tecnologia e inovação andar cada vez mais rápido e paralela ao negócio tradicional deles, que mais tradicional do que vender pizzas, né? Então é muito legal o quanto, até pelo posicionamento do CEO, mostra que eles são uma empresa de tecnologia mesmo, né? Uma empresa que vai escalar muito ainda aí para os próximos anos. E só, rapidão, antes que a gente vai partir para a próxima... Depois a gente já passa para a análise Fancor, mais duas coisinhas. Primeiro, 2024, então, Brasil, falando um pouco de Brasil, 292 unidades, sendo 211 franqueadas e 81 próprias. Eles são master franqueados, depois a gente vai falar um pouquinho, quando a gente estiver falando de números, dessa diferença. E foi legal porque a gente participou do G4 e o Fernando Soares, que é o ACO Brasil, né, que é da 20 Partners, fez um estudo de caso com a gente, da própria Domino's, e, eles estavam contando como que era esse relacionamento, né, de master franqueado com a franqueadora nacional dos Estados Unidos. E a Domino's, ela é uma gigantesca, né, mesmo, e 200 unidades Brasil, 292 comparada a 20 mil unidades mundo, é uma coisa difícil. E uma coisa icônica que ele marcou o quanto é difícil esse relacionamento foi que eles queriam, impuseram que no Brasil eles usassem cream cheese e não catupiry. Daí ele teve que provar por A mais B e falar, cara, no Brasil não se vende pizza com cream cheese, se vende pizza com borda de catupiry. Não, mas catupiry é uma marca, a gente não pode usar. Ele falou, cara, não existe. Se vocês querem vender pizza, vocês têm que usar o catupiry, senão não vende. Cara, ele teve que pegar um avião, ir para os Estados Unidos, mostrar, os caras falaram, nossa marca é muito maior que o catupiry. Ele falou, cara, não no Brasil. Coloca, senão você não vai ver. Ele colocou catupiry na borda e realmente explodiu a venda da frango catupiry. Então, mostrando um pouquinho, num outro lado, nível Brasil ali, uma curiosidade, como que é um relacionamento ali com uma gigante, né? E só uma última curiosidade, né? Um dos maiores dias de venda para Domino's é durante o Super Bowl. A gente acabou de ter o Super Bowl agora, né? Então, as vendas crescem muito durante o dia do Super Bowl, que foi algo que a gente vivenciou agora há pouco, né? Então, vamos entrar agora para as análises Fancor, né? Onde a gente olha proposta de valor, público-alvo, nicho de segmento, temperatura dos fãs e unit economics, né? Então, começando
um pouco falando sobre proposta de valor. Eu acho que eu vou trazer uma frase que eu achei aqui, que fala um pouco de propósito até, né? Que traz a Domino como sendo inspirada por propósito e drivada por performance. Então, eu acho que isso fala um pouco também da cultura, assim como inovação. Mas a proposta de valor da marca, eu acredito que seja realmente uma qualidade legal, com entrega rápida de forma eficiente, né? Então, acho que eles prezam muito pela eficiência da entrega, eles praticamente são pioneiros nessa disseminação do mercado de delivery. E então, acho que isso realmente faz parte da proposta de valor que eles têm até hoje. Obviamente que hoje todo mundo consegue copiar de forma muito mais fácil, mas eles são pioneiros, eles têm esse selo. Então, eles entram muito numa proposta de valor que atende muito custo-benefício, né? Então, assim que eu descreveria, acho que é a proposta de valor deles. E exatamente, eu pontuei 4 aqui, com mais uma, que é entrega rápida e conveniente, qualidade e padronização, preço acessível com valor competitivo e a inovação tecnológica, que ele coloca como pilar. E a última seria só o modelo forte de franqueado rentável, que 99% das lojas dele é modelo de franquia, então eles dependem totalmente da rede de franqueados. Então eles têm praticamente dividem em 2 stakeholders ali fundamental, né? A rede de franquias, que o JP até comentou lá, que lá atrás eles já tinham um foco muito grande, tinha que operar 1 ano uma loja para ser apto a abrir uma nova Domino's. E essas propostas de valores é muito legal, que mostra o quanto isso vem desde lá de trás com o Tom, né? Então, desde a criação de toda... Ele era fissurado por eficiência operacional, né? Parece até um pouco com a história do McDonald's, né? Com algumas nuances diferentes, mas e essa proposta de valor até hoje trouxe a Domino's aí essa liderança de mercado. Outro dado que eu lembrei agora também é que 95% das franquias são operadas por ex-funcionários. Então é uma decisão que ele teve lá atrás e que perdura até hoje, e é muito significativo isso. Só mais uma coisa relacionada à proposta de valor, é porque justamente em 2024, ano passado, eles começaram a estratégia deles de Hungry for More, que é More Sales, More Stores, More Profit. Então, ele tem 3 metas fundamentais para 2028. E eu queria trazer porque justamente a Funcore Group tem uma meta, na verdade um BREG para 2028, que é ter 1.000 unidades. Então vai acabar justamente junto com a Domino's e a gente vai ver quem bateu e quem não bateu. Esse é o desafio lançado aí para a Domino's. Mas basicamente, os próximos 5 anos, eles querem anualmente crescer mais de 7% em vendas globais. Vendas globais é o total de toda a rede, de todas as unidades, não necessariamente faturamento da franqueadora, né? Da empresa Domino's Inc. Mais de 1.100 unidades lojas novas por ano. Então, é a busca deles crescer 1.100, que vai dar 5.500 ao longo desses 5 anos, e mais 8% de crescimento no lucro operacional. Então, é legal porque fora essas 3 métricas, o Hungry for More, ele traz muita coisa cultural ali dentro dessas 3 letras, que ele coloca M, uma coisa. Então, é muito bacana o jeito que eles trabalharam esses 5 anos de métricas aí. Uma campanha agressiva, né? Como toda a história deles. Entrando em público-alvo, eu trouxe aqui praticamente 4 nichos ali de público-alvo, segmentações, né? Seria estudantes, famílias, jovens profissionais e também uma segmentação que não seria de perfil de consumidor, mas seria de momento de consumo, né? Que seriam comemorações. Eles até têm pacotes, né? E exclusivos para comemorações, eles têm uns deals ali para grupos grandes. Então, acho que eles focam muito nessas 4 personas aí. Você vê alguma coisa diferente? Exatamente igual. Não, muito. Clientes digitais, porque 85% da venda realizada nos Estados Unidos são através de canais digitais, e boa parte das outras, algum outro tipo de canal, mas é delivery takeaway. E trabalhadores ocupados, profissionais ocupados. Não sei se você tinha colocado esse. Eu botei jovens profissionais. Isso. Dá na mesma.
Nicho de segmento, obviamente, eles estão no segmento de restaurante, eles são uma pizzaria, mas aí eu vi diversos analistas até classificando eles, alguns como fast food, né? Outros como um casual dining. Eu diria que eles estão algo no meio desses dois ali, essas duas classificações ali. O que você acha? O meu, eu coloquei como fast food, então até puxei um pouco relacionado ao McDonald's, que é o mesmo segmento, só que com um nicho específico de pizza delivery e carry out, né, que é entrega e retirada de pizzas, que eles são um segmento bem específico. E daí falando um pouco, a gente até falou um pouco do que é o segmento de fast food, mas só lembrando, é um segmento que está aproximadamente aí o ano passado 870 bilhões de dólares o tamanho do mercado dele, né? É um segmento gigantesco na qual tem seus principais players, que é o McDonald's com mais de 41 mil unidades, Starbucks com mais de 40, Subway 37, KFC 30, a Domino's vem nesse último segmento ali de pizzas, né, como a liderança, com 21 mil, seguidas por Pizza Hut, acho que é sempre esteve na cola lá, e o Papa John's. Pizza Hut, na verdade, era maior, né? Eles passaram uns 4, 5 anos atrás, a Pizza Hut, e depois tem a Papa John's também, que é a terceira nesse ranking de pizzarias, né? Eu pesquisei bastante aqui, o número que eu cheguei é 5.706 em 2022, não tinha número de 23. Mas está longe, não deve ter crescido tanto assim. Pode ser mais ou menos isso mesmo. E entrando na penúltima categoria, que é a temperatura dos fãs, né? Então, eu descobri uma coisa. Assim como nós da Fancor, que temos clientes aí que tatuaram a marca, a Domino's também tem. Inclusive, eu achei uma campanha que eles fizeram na Rússia e eles também prometiam pizza para a vida inteira para aqueles que fizessem a tatuagem. Em menos de 3 dias, mais de 350 pessoas tinham feito tatuagem, eles tiveram que pausar a campanha, porque estava programado para 3 meses de campanha, mas foi uma loucura. Eles deram para as primeiras 350 pessoas e pausaram a campanha. Então, realmente, eles têm fãs muito assíduos e apaixonados pela marca. Olha, eu dei uma pesquisada e eu tinha muita referência relacionada ao Brasil também, que eu estava pensando, porque eu não tive tanta experiência Domino's Estados Unidos, então não sei se você chegou a ter para ver. Nível Brasil, pensando muito em Brasil, eu não consegui achar essa temperatura tão alta assim, entendeu? Não sei se em outros... Até porque é muito menos relevante aqui no Brasil, né? São 200 lojas comparada com 20 mil mundo, né? Mas assim, falando em mundo, ela tem a liderança de mercado, né? Então, e falando em Estados Unidos, mercado de pizzas, ela tem 30% do market share de delivery de pizzas, então no nível de Estados Unidos é uma coisa muito maluca, né? 30% de market share. Ela tem um programa de fidelização que foi reformulado e com a reformulação trouxe mais de 3 milhões de pessoas, né, para o programa. Então é um programa de fidelização parrudo, né? Ela faz uma estratégia forte chamada de fortressing, que é presença forte em modelos chaves. Até por isso que talvez no Brasil ainda não está tão povoado. Eles fazem, a gente usa na Fancor como espiral, né? Então eles fazem essa estratégia espiral para realmente fortalecer não só a marca, mas fortalecer realmente essa questão de densidade mesmo de marca e de pedidos, porque... O que traz uma eficiência na entrega, né? Uma eficiência gigante na entrega, né? Que é o core deles. Fora o tanto que eles investem em marketing, então é muita grana que eles colocam em marketing, porque eles são muito drivados ali, né? Muito em vendas mesmo e ações sociais. Então, nesse geral, eu consigo ver que eles têm um trabalho muito forte relacionado a clientes, mas diferentemente, até trazendo um pouco ali do McDonald's, eu tive uma certa dificuldade para entender essa febre ali relacionado à marca mesmo, não só ao custo-benefício da Domino's. E Unit Economics, né? E aí entrando pro último aspecto que a gente analisa aqui, como eles são franquias, 99% das unidades são franquias, então eles têm uma boa parte da receita vinda de royalties, mas
60% da receita deles vem de produtos que eles vendem para a própria rede, né? E eu assisti até um documentário que mostrava um pouco da operação da fábrica. É uma operação muito automatizada hoje em dia, né? Eles têm algumas dessas fábricas, acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 ao redor dos Estados Unidos para distribuir para todas essas operações de pizza. Eu não sei como é que é ao redor do mundo, tá? Mas o fato é que 60% da receita contabilizada pela matriz vem da venda de produtos para essas próprias unidades, né? E uma curiosidade também, que é relacionada ao modelo de negócio, né, principalmente financeiro, é que eles não estão em nenhum aplicativo de delivery, como o iFood, Rappi. Eles foram pioneiros no delivery e eles também foram pioneiros no delivery online. Eles lançaram uma puta plataforma de pedido já lá atrás, em 2008, se eu não me engano, com um site de customização. E eu lembro muito bem porque em 2010 eu tive uma startup de delivery aqui no Brasil. Então a gente entrava no site da Domino's para ver como eles faziam porque pizza tinha uma complexidade, né? Que você podia pedir metade uma coisa, metade outra. Tinha pizzaria aqui que podia até dividir em 3 sabores, né? Então eles já tinham uma lógica muito legal na época de pedido pelo site, numa época que não existia telefone celular com aplicativo para pedir, né? Era realmente a pessoa tinha que ir no computador para fazer o pedido no computador se quisesse fazer dessa forma, ou então o mais popular era com certeza a ligação por telefone. E me surpreendeu muito, na verdade, eu não sabia dessa informação, né, dos 60% do supply chain. Quando eu vi, falei, meu Deus, é absurdo um faturamento vir tão gigantesco. Óbvio que daí entra também que eles colocaram equipamentos, eles realmente verticalizaram muito forte, né? É um dos grandes diferenciais deles. Mas, assim, até faz pensar, né? 60% de uma receita contra 40% que vem de royalties e unidades próprias, tanto internacional quanto nacional, né? Quanto nos Estados Unidos. A receita deles principais não é... a receita principal não é necessariamente o core business dele ali, né? Tipo, é a indústria. Então, é interessante porque, apesar deles não serem unidade própria, eles têm esse drive de verticalização. E isso vindo muito da cultura do fundador, que ele tinha um drive muito forte em eficiência operacional, né? Uhum. Então, isso acabou disseminando e eles acabaram verticalizando muito, mesmo sendo franquia. Sim. Até por isso que conseguiram atingir esse tamanho, né? Com certeza isso é um dos aspectos muito relevantes para que se tivesse chegado a esse tamanho, né? Sim. Mas então, falando basicamente das receitas, né? Então já começou 60% de supply chain. Depois vem royalties e fees, tanto Estados Unidos quanto internacional. Unidades próprias Estados Unidos. E o último, que é a parte de fundo de propaganda, né? Que a gente usa aqui no Brasil, que é um valor ali que praticamente entra e sai na receita. Sai ali embaixo. Então, hoje eles estão faturando 4,4 bi de dólares, isso, né? 4,4 bi de dólares. Ano. Isso a Domino's Corporation, né? Não sei se está como Corporation lá. Fora isso, eles têm o faturamento global de vendas, que são todas essas 20... Isso lojas. Falando de 2023, tá? As 20.591 lojas, na qual eles estão faturando 18,2 bi ano, considerando todas as lojas. Eu vi um dado que eles vendem mais de 1 bilhão de pizzas por ano. É realmente um número maluco. E mais um dado que eu vi também é essa força da rede, né? Antes, a média de pizzas por dia que um franqueado vendia era 100. Eles estão aumentando isso e já está a 150. Então, eles estão conseguindo aumentar muito essa eficiência operacional, que quando eu falo operacional como um todo, né, desde o pedido lá até a sua casa, fazendo com que eles consigam dar toda essa rentabilidade, que é muito bacana. E tem mais algumas coisas que eu percebi que me deixam bem curioso assim também. Falando um pouco ainda de receita e margens, né? Eles têm
18% de margem operacional, que a princípio eu achei baixo, depois eu fui tentar entender, né? Porque o McDonald's tinha 45 quase por cento. Mas primeiro, 60% da receita deles vem de supply chain, e o supply chain tem uma margem baixíssima, quando eu fui fazer o cálculo lá. Então, ele está em torno de 10,2% de margem. Então, é uma indústria, né? Então, foge muito as margens, isso derruba demais uma margem de uma franqueadora. Hoje, uma margem de uma franqueadora pura, a gente fala que tem que ser em torno de 40%, 50%, né? Uma franqueadora saudável. Então, isso foi uma coisa que me pegou, que eu imaginava dentro dos valores estrondosos de vendas, que eles teriam uma margem muito maior, né? E outra coisa, só pontual também, é a margem líquida, que ela acaba caindo muito, justamente por causa que eles carregaram muitos problemas, acho que vem no sangue da Domino's, eles mais uma vez estão muito endividados. Então, eles estão trazendo dentro do balanço ali muito juros. Até por isso que o EBITDA deles é bom, né? Se eu não me engano, dá 28% de EBITDA, mas como eles têm operação de fábrica, né? Fábrica, equipamento, depreciação, amortização, e daí vem também juros de dívidas, até porque você precisa de capital intensivo quando você está verticalizando o negócio, né? Então, tudo tem os prós e os contras, né? Então, isso também é fruto dessa verticalização que eles assumiram aí ao longo dos anos. E só mais falando muito em franquias mesmo, se pegar os royalties, a receita de royalties dos Estados Unidos, pelo faturamento, dá 6,7%. Entra FIIs aqui também, né? Então, e se pegar internacional, dá 3,35%. Então, metade praticamente. Por quê? Justamente por causa dos masters franqueados. Então, nos Estados Unidos, eles fazem total a operação. No mercado internacional, eles têm que dividir esses royalties ali com o master franqueado, que ele vai absorver uma boa parte da operação e do controle que o nível Brasil, por exemplo, o master franqueado Brasil, ele recebe um royalties da unidade, pega um tanto e repassa um tanto. Então, quase praticamente metade ali. Então, explicando mais ou menos em números aí, dando um exemplo, imagine que existe uma operação no McDonald's que quer vir para o Brasil com um master franqueado. E lá ele cobra 7%. Quando ele tiver um master franqueado aqui no Brasil, o master franqueado vai fazer todo esse trabalho de franqueador local e possivelmente eles vão entrar no acordo de 3,5%, 3,5%. Então, essa franqueadora Brasil vai receber 3,5% e a franqueadora matriz dona da marca lá fora recebe os outros 13,5%. Então, não é a mesma rentabilidade que ele teria com as franquias lá, mas também não é o mesmo trabalho, né? É como se fosse metade do trabalho. Até por isso que é um acordo justo que funciona e que as pessoas usam aí na hora de fazer expansão internacional. Bom, tem mais algum dado, algum fato aí que você queira trazer antes da gente chegar na conclusão final aí? Não. Bora para a conclusão. Eu acho que todos os curiosidades e fatos legais que eu tinha para trazer, eu acho que eu trouxe. Então, agora, chegando no veredito final, o que você acha? A Domino's é ou não é uma empresa do caralho? Vou começar por você, Pedro. Pode ir. Sério? Olha, talvez a gente vai ter a nossa primeira divergência, ou não sei, mas analisando bastante ali, eu pesquisei muito, Brasil principalmente, para entender um pouco. Eu já tinha ouvido falar da palestra também através do Fernando, então eu vi a visão que o CEO tinha e praticamente ele falou assim, uma das perguntas que a gente fez. Eu praticamente fiquei 5 anos e eu nem conversava de pizza. Então, assim, eles são muito drivados, até por causa do histórico de fundos, fundos que vão entrando neles, são muito drivados a uma startup, né? A uma empresa de tecnologia. E isso aconteceu até de dar um deslize ali relacionado a produto. Então, assim, a conclusão que eu chego é que, pensando em marca, eu não acho a Domino's uma marca do caralho. Eu acho ela uma empresa muito
estruturada, ela é gigante, ela é a maior rede de pizzas do mundo, não tem como negar. Ela é eficiente, o nível de eficiência dela acho que quase ninguém tem, mas como marca ali eu não sinto que ela arrasta uma multidão com propósito e conexão emocional. Eu sinto assim que ela mais atinge ali a base da pirâmide de Maslow, bem feita. Então ela entrega um supply chain muito bem feito, ela entrega uma previsibilidade de entrega, um custo-benefício que traz segurança, previsibilidade para o consumidor, mas não traz aquele orgulho, aquela questão de marca de estou comendo um Domino's, tá? Que é o contrário do McDonald's, que inclusive a gente fez o McDonald's. Ela também tem esse lado operacional, eles são fissurados por operacional, mas ele tem conexão emocional, ele tem aquele gostinho de infância, ele traz até uma questão de status, né? Em vários casos absurdas. Então, se eu fosse colocar, eu acredito que a Domino's não é uma marca do caralho, ela é um sistema, um grande sistema, um negócio incrível, mas não uma marca do caralho. Você acertou. Acho que a gente vai se discordar. Eu realmente acho a Domino's do caralho. Eles são muito ligados, até por conta da origem deles, né? Eu lembro que eles eram muito... estavam muito ativos nas faculdades, patrocinavam o time de futebol americano. Eles tinham muita ligação. Até por isso, como eu estudei nos Estados Unidos e fiz faculdade lá, eu comia muito Domino's. Confesso que no Brasil eu não sinto essa presença tão forte, os números mostram isso, né? Até também por eu estar em outro momento de vida, mas realmente você vê que a conexão emocional, pelo menos lá fora, é muito forte, a galera é muito fã. Tanto é que em pesquisas de brand, né? Um dado que eu esqueci de trazer, mas de todo o mercado consumidor de restaurantes, 95% conhece a Domino's. É uma marca, uma das mais conhecidas. Então, brand awareness gigantesco. E você tem muitos fãs. De novo, pessoas que tatuaram a marca, pessoas que estão sempre compartilhando ou postando ou engajando com a marca nas redes sociais. Recentemente, eles fizeram agora uma campanha, se não me engano, foi no Reino Unido, que eles criaram um ingrediente secreto que está viralizando pra caramba. Então, eu acho que eles são realmente uma marca do caralho. Talvez no Brasil eles precisam criar algo que intensifique essa conexão emocional. Mas lá fora eu acho que é muito nítido que eles conseguiram atingir esse patamar e eles estão num nível realmente das grandes marcas aí que conquistaram grandes fãs aí, grande número de fãs. Posso colocar só mais um ponto? Eu pensei muito relacionado ao McDonald's e eu vou trazer um insight que eu acabei tendo quando eu estava estudando. Todo o ecossistema que eles trouxeram ao longo desses anos, tudo que eles criaram, eu vejo que se eles mudassem o produto, e mudassem a marca e plugassem, eles iam ter praticamente o mesmo sucesso. Contrário do McDonald's, que a marca tem um valor tão grande ali, que se eles pegassem tudo que o McDonald's fez, e eles mudassem um produto, que é a batata, o jeito que é ali, Big Mac, e mudassem a marca, eles iriam falir. Então, assim, com certeza eu não sinto internacionalmente, com certeza internacionalmente vai ser muito diferente, mas tendo vista no Brasil esse insight que eu tive, eu não consegui mudar minha opinião aqui relacionado a Domino's. E a gente vai ganhar deles em 2028. E o McDonald's está tentando, né? Na verdade, acabaram de criar aquela marca lá que a gente comentou até no podcast, que tem um foco em bebidas e tá pegando um público mais jovem, né? Aí vamos ver se eles não vão conseguir fazer isso que você falou ou vão, né? Mas o McDonald's é foda. Eu acho que eles vão conseguir. Mas é isso aí. Vamos encerrando por aqui. De novo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Valeu. Valeu.